Olá, olá, povo de Deus, povo amado do Senhor Jesus, mais uma mensagenzinha de Deus no seu coração, que se encontra ainda no livro de Números, capítulo 21, versículo do 1 ao 34, ouça o que fala esse recadinho de Deus, essa mensagem de Deus no seu coração. Os israelitas destroem os cananeus. Ouvindo o Cananeu, o rei de Arade, que habitava para a banda do sul, que Israel vinha pelo caminho dos espiar, pelejou contra Israel e dele levou alguns deles por prisioneiros. Então Israel fez um voto ao Senhor, dizendo: se totalmente entregares este povo à minha mão, destruirei totalmente as suas cidades. O Senhor, pois, ouviu a voz de Israel e entregou os cananeus, que foram destruídos totalmente, eles e as suas cidades. E o nome daquele lugar chamou Omar. As serpentes ardentes e a serpente do metal. Então partiram do monte On pelo caminho do mar vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém a alma do povo angustiou-se neste caminho. E o povo falou contra Deus e contra Moisés: porque nos fizeste subir do Egito para que morressem neste deserto? Mas aqui nem pão, nem água há. E a nossa alma tem fastio deste pão tão vil. Então o Senhor mandou entre o povo serpente ardente, que mordiram o povo, e morreu muito povo de Israel. Pelo que o povo veio a Moisés e disse: havemos pecado porquanto temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós estas serpentes. Então Moisés orou pelo povo e disse: ó Senhor, e disse ao Senhor a Moisés: fazei uma serpente ardente e põe sobre uma haste, e será que viverá todo o mordido que olhar para ela. E Moisés fez uma serpente de metal e pôs lá sobre uma haste, e era que mordendo alguma serpente a alguém, olhava para a serpente de metal e ficava vivo. Glorificado seja Deus. Jonadab dos israelitas, jornadas dos israelitas. Então os filhos de Israel partiram e alojaram-se em Obote. Depois partiram de Obote e alojaram-se nos osteiros de Abarim, no deserto que está defronte de Moabe, ao nascente do sol. Dali partiram e alojaram-se junto ao ribeiro de Zered. E dali partiram e alojaram-se desta banda do Arno, que está no deserto e sai dos termos dos amorreus. Porque Amon e o termo de Moabe, entre Moabe e os amoreus, pelo que se dizem no livro das guerras do Senhor, contra Vabe em Sufa e contra os ribeiros de Arnon, e contra a corrente dos ribeiros, que se volvem para a situação de Ar, e se encosta aos termos de Moabe. E dali partiram para Beel,
Este é o poço do qual o Senhor disse a Moisés: ajunta o povo e lhes darei água. Então Israel contou este canto. Sobe e vós cantai dele. Tu, poço que cavaram os príncipes, que escavaram os nobres do povo, e o legislador com os seus bordões. E do deserto partiram para Mataná. E de Mataná partiram Nailiel, e de Nailiel para Barmote, e de Barmote partiram para o vale, que está no campo de Moabe, no sumo de Pisga, à vista do deserto. Os israelitas ferem os reis de Moabe e de Barzã. Então Israel mandou mensageiro a Seom, rei dos amoreus, dizendo: deixa-me passar pela tua terra, não nos desviaremos pelos campos nem pela vinha, e as águas dos poços não beberemos. Iremos pela entrada real, até que passemos os teus termos. Porém, Seom não deixou passar a Israel pelos seus termos. Antes, Seom congregou todo o seu povo e saiu ao encontro de Israel, ao deserto, e veio a Jará, e pelejou contra Israel. Mas Israel o feriu a fio da espada, e tomou a sua terra em possessão, desde Amon até Jaboque, até aos filhos de Amon, porquanto o termo dos filhos de Amon era firme. Assim Israel tomou todas estas cidades. Israel habitou em todas as cidades dos amoreus, em Hebron, e em todas as suas aldeias, porque Hesbom era cidade de Seom, rei dos amoreus, que tinha pelejado contra o precedente rei dos Moabitas, e tinha tomado da sua mão toda a sua terra até Amon. Pelo que dizem os que falam em provérbios: vinde a Hebron, edifiquei-se e fortifiquei-se a cidade do Senhor. Porque fogo saiu de Edom e uma chama da cidade de Seom, e consumiu a dos Moabitas e aos senhores dos altos de Arnon. Ai de ti, Moabe, perdido! Os povos de Quemos entregou seus filhos que iam fugindo, e suas filhas como castigavam a Seom, rei dos amoreus. E nós os derribamos, és bom, perdida até Debom, e os sodomos até Nofa, que se estende até Medade. Assim Israel habitou na terra dos amoreus. Depois mandou Moisés espiar a Jaré, e tomaram as suas aldeias. E daquela possessão lançaram os amoreus que estavam ali. Então vieram-se e subiram o caminho de Bazã. E Og, rei de Bazã, saiu contra eles, e todo o seu povo a pelejar em Edrei. E disse o Senhor a Moisés: não o temas, porque eu tu tenho dado na tua mão, e ele e a todo o seu povo e a sua terra, e far-lhe-ás como fizeste a Seom, rei dos
amoreus que habitavam em Esbom. E de tal maneira o feriram a ele e a seus filhos e a todo o seu povo que nenhum deles escapou, e tomaram a sua terra em possessão. Glorificado seja Deus, glorificado seja o nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus amados, mensagem maravilhosa, mensagem linda essa. Lá no livro de Números, capítulo 21, versículo do 1 ao 35. Glorificado seja Deus por essa mensagem. Na primeira parte aqui nós vemos os israelitas destroem os cananeus, do versículo 1 ao 3. Do versículo 4 ao versículo 9, a palavra vai dizer as serpentes ardentes e a serpente de metal. Do versículo 10 ao versículo 20, a palavra vai falar jornada dos israelitas. A jornada dos israelitas. Do 21 ao 35, a palavra vai falar os israelitas ferem os reis de Moabe e de Bazã. Grandes vitórias os israelitas tiveram, porque o Senhor permitiu. Quando o Senhor permite, Ele ordena, vai, não temas. Talvez você esteja aí reclamando de alguma coisa que não deu certo. Quantas vezes eu já reclamei e depois, Senhor, me perdoe porque eu reclamei daquilo que eu tentei fazer e não deu certo. Hoje mesmo eu saí ao encontro de uma pessoa para transportar 2 objetos meus de uma casa para uma outra e não achei. De repentemente, eu ia caindo na astúcia do inimigo de murmurar, mas de repente me toquei que não é assim que o Senhor quer que eu aja. O Senhor quer que eu tenha fé que tudo vai dar certo no tempo dele, no momento dele. E aqui o Senhor autoriza ao povo de Israel passar por todas aquelas terras e tiveram vitória em todos os caminhos. Por quê? Porque Deus ia na frente, guiando todo o seu povo, amém? Vou trazer aqui apenas um ponto referente aqui ao versículo 9. Ouça o que fala. O versículo 9 do capítulo 21. E Moisés fez uma serpente de metal e pôs lá sobre uma haste, e era que, mordendo alguma serpente, alguém olhava para a serpente de metal e ficavam vivos. Glorificado seja Deus. O poder vivificante da serpente de metal prefigurará a morte sacrificial de Jesus Cristo. Levantado que foi na cruz para dar vida a todo o que para ele olharem com fé. Sob esse evento, o próprio Jesus disse: é como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Glorificado seja Deus. Meus amados, essa mensagem traz para mim e para você que Deus, Ele entregou o seu único filho por amor de mim, por amor de você. E aqui prova Moisés falando, Deus falando com Moisés e Moisés falando para o seu povo, que todo aquele que fosse mordido olhava para a serpente e era vivificado. Quando nós olhamos para Jesus com fé, quando nós olhamos para Jesus e deixamos as dificuldades de lado e confiamos nele, porque ele se entregou por amor de todos nós. Não é por um acaso que nós estamos aqui, não. É porque o Senhor nos amou e entregou o seu único filho. E ele se entregou por amor de cada um de nós. E aqui é a prova viva, o quanto o Senhor disse:
E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3, 14 e 15. Quem hoje em dia quiser ser liberto do pecado e receber a salvação, deve voltar-se de coração na obediência da fé à palavra de Deus em Jesus Cristo. Glorificado seja Deus. Depois dessa mensagem, o que você está esperando? Se você assistiu essa mensagem até aqui e você não aceitou Jesus Cristo ainda como Senhor e Salvador da sua vida, confesse a Ele enquanto é tempo. Confesse a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da tua vida, para que Ele venha fazer de você uma nova criatura. Ah, irmão, mas eu sou falho, eu sou pecador, eu sou fraco. Não importa, dê o primeiro passo e comece a renunciar à carne. O primeiro passo é nós erguermos a nossa mão e dizer: Senhor, eu te aceito como Senhor e Salvador da minha vida. Mas sozinho eu não consigo mudar. Eu peço que o Senhor me ajude na minha mudança, na minha transformação. Porque sozinho nós não conseguimos. Nós só conseguimos com a ajuda de Deus, do Pai, de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Só assim nós conseguimos renunciar à carne dia após dia. Não é só hoje não, é dia após dia nós renunciarmos à carne. Amém? Que Deus possa abençoar a sua vida, a sua casa e a sua família. Papai querido, papai amado, Deus da glória, Deus Pai, até aqui me ajudou o Senhor. Obrigado por essa mensagem, obrigado por essa palavra, Pai. Que o Senhor venha me abençoar, me guardar, me libertar, me proteger e me dar sabedoria. Pai, leva essa mensagem onde eu não posso chegar, papai. Leva essa mensagem ao coração de alguém, para que a pessoa que ouvir essa mensagem vá lá e confira. Números capítulo 21, versículo do 1 ao 35, o que o Senhor fala. Aqui Moisés estava no meio da guerra, no meio da batalha, mas tinha que ganhar território para procriar, para crescer a humanidade, para que hoje nós estejamos aqui representando aqueles, os nossos patriarcas que sofreram, que ganharam terra, que ganharam espaço, para que hoje nós estejamos aqui. Amém? Que Deus possa nos abençoar, em nome de Jesus. Pai querido, Pai amado, abençoa os meus vizinhos, abençoa todos eles, abençoa, protege, livra de todo o mal, abençoa aqueles que estão desempregados, Pai, abre porta de emprego para eles e para mim que estou desempregado também. Que o Senhor venha nos abençoar, nos proteger e nos libertar em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus, Pai.